Os Estados Unidos não vai entrar num conflito interminável. Seria um conflito interminável. Só a Guarda Revolucionária Iraniana já daria, cara, um trabalho tremendo para o exército estadunidense. E é tudo isso que eles querem. Que os Estados Unidos entre numa guerra interminável, sem sentido, e aí eles teriam motivos para pressionar Trump e chutá-lo do poder. E Trump sabe disso, porque ele já falou, ele já sabia que Israel iria atacar o Irã. E aí ele fala, olha, a gente não tem nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. Foi um ataque unilateral. Bom, dando sequência, nós temos esse vídeo aqui, eu vou deixar a inscrição, que é um canal dedicado, né, a geografia, geopolítica, e o nome do canal é Professor Geografia, Gabarita Gel, né? Canal dedicado para Enem, essas coisas, né? E aí, o título é Impossível o Irã perder para Israel. Vamos entender? Com isso, nós teremos ali uma análise, né, diferente do que a gente tem acompanhado, e vamos ver se tem bons argumentos, se a análise é bem feita, se mostra uma direção que não é usualmente apresentada aqui no Brasil. Então vamos ver. Israel não tem a capacidade de invadir e ocupar o território do Irã. Mas, Jean, Israel tem aí um exército tecnológico que é... ele já começa falando um fato que, sim, podemos concordar com facilidade, né? Israel não tem a capacidade de invadir e ocupar o território. Nós falamos ali, ó, que... Desculpa, gente. Estou aqui no esforço, no compromisso com vocês, no profissionalismo aqui, mas estou ficando gripado. Então, Israel tem uma população de 10 milhões. O Irã em torno de 90 milhões. O território do Irã é gigantesco. Então, de fato, invadir de Israel para o Irã são 2.300 mil quilômetros, né? Então, assim, tem o Iraque grandão ali no meio, tem outros países, né? Então, realmente, essa afirmação aqui, começa o vídeo aí, o vídeo impossível o Irã perder para Israel. O que é perder? Perder é ser dominado? Ser ocupado? Mas qual é o objetivo de Israel? É dominar e ocupar o Irã? Não, o objetivo de Israel é outro, né? Então vamos ver o vídeo. Israel não tem a capacidade de invadir e ocupar o território do Irã. Mas, Jean, Israel tem aí um exército tecnológico que é alimentado pela máquina de guerra dos Estados Unidos. Sim, mas o Irã tem a sua geografia. O Irã é um país de 89 milhões de habitantes contra aí 10 milhões de habitantes de Israel. O território do Irã tem uma geografia hostil. É uma espécie aí de barreira natural para qualquer invasão. Então, se você imagina que o exército de Israel vai desembarcar no território iraniano, ocupar o território iraniano, derrubar o regime dos ayatolás, não estou falando se é bom ou se é ruim. Não é esse o debate do vídeo. O debate é em cima da defesa natural do Estado iraniano, que vai impedir, sim, qualquer país de pisar no território iraniano e fincar uma bandeira de outro país, de Israel ou dos Estados Unidos. Mas, Jean, os Estados Unidos não têm capacidade de fazer isso? Cara, os Estados Unidos não vai entrar num conflito interminável. Seria um conflito interminável. Só a Guarda Revolucionária Iraniana já daria, cara, um trabalho tremendo para o exército estadunidense. O número de baixas seria enorme. E isso afetaria o governo problemático de Donald Trump. A opinião pública estadunidense, pelo menos 50% da opinião pública estadunidense, está contra Trump. E é tudo isso que eles querem. Que os Estados Unidos entre numa guerra interminável, sem sentido, e aí eles teriam motivos para pressionar Trump e chutá-lo do poder.
E Trump sabe disso, porque ele já falou, ele já sabia que Israel iria atacar o Irã. E aí ele fala, olha, a gente não tem nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. Foi um ataque unilateral de Israel contra o Irã. Mas por que Israel atacou o Irã? Porque o Irã, isso faz muito tempo... Eu sei que você não é inscrito. Você quer mais informações sobre geopolítica, geografia e atualidades, cara? Com isenção, análise. É só se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Desde o governo de Mahmoud Abbas... E aí, eu tô inscrito? Vamos ver. Olha lá, ó, já deixei minha inscrição. Eu vou deixar o like. Esqueci do like. Isso acontece, tá vendo? Por isso que a gente tem que pedir o like. Então, cara, não esqueça. Quando tu for lá no canal Gabaritas Gel, do professor Jean, deixa a inscrição e o like. E aqui no canal também, cara. Não esqueça, não. Deixa o like pra gente também. Vamos lá. Ahmadinejad. Olha que nome complexo. Cara, desde o governo de Mahmoud Ahmadinejad. Olha que nome complexo. Eu não consigo falar. Cara, o Irã investe na produção da sua arma nuclear. Então eles passam por um processo de desenvolvimento da sua própria técnica para produzir a sua própria bomba. Não precisando aí de apoio direto de uma bomba vindo da Rússia ou da China ou da Coreia do Norte. Eles querem eles mesmos produzirem a sua bomba atômica, enriquecendo urânio acima de 90%. E os Estados Unidos e a Agência Internacional de Controle de Armas Nucleares falaram, olha, o Irã já conseguiu enriquecer em 60%. Está próximo. Israel falou, o quê? Imagina o Irã com arma nuclear, o que pode acontecer com o Estado de Israel, principalmente na fala dos ultranacionalistas e ultra-religiosos que fazem parte do governo, que dá sustentação para o governo Netanyahu. Aí eles falaram, nós precisamos agir. E aí fizeram ataques cirúrgicos a partir de caças no território iraniano, matando militares da alta patente do exército iraniano, mais especificamente da Guarda Revolucionária. Tá, mas o debate do vídeo é outro. É a principal arma do Irã, a sua geografia. Vem aqui comigo, ó, que nós vamos trabalhar em cima do mapa. Primeiro ponto de defesa, que eu acho que é o principal, que é a montanha de Zagros. Gente, ó, perceba... Não, perfeito, cara. Impossível o Irã perder para Israel. Considerando a geografia, considerando o tamanho do território, considerando o tamanho do povo, e tem muito esforço de guerra ali, né? É mais ou menos dizer impossível o Brasil perder uma guerra. Mais que o Brasil tenha dificuldades militares, o Brasil é gigantesco. Então, seria ali uma guerra de desgaste, ganhar tempo, até que o aliado chegasse e ajudasse. Sempre vai ter um aliado, né? No caso do Irã, o Trump sabe, né? O Trump sabe, como foi falado pelo professor, o Trump sabe que ele não pode perder a opinião pública, né? Ele sabe também que não adianta ele entrar numa guerra que não tem fim. Isso desgastaria ele demais. E favoreceria quem? Talvez favoreceria a China, né? Então, se do lado Israel tem Estados Unidos, do Irã tem China, né? Tem Rússia. Então, tem países ali que podem, né, dar esse sustento. Então, na geografia, de fato, né? Olha quem tá ali do lado. Mostra o vídeo aí, mano. Volta. Afeganistão, né? Os Estados Unidos ficou 20 anos aqui lutando contra rebelde lá, contra o Talibã. E aqui tem Paquistão. Paquistão, país nuclear, né? E olha as montanhas aqui, o território realmente. Mas qual é o objetivo do Irã? Pode deixar o mapa aí, não tem problema não, mano. O objetivo do Irã não é de Israel, não é tomar, não é botar infantaria, não é ocupar o terreno. O objetivo do Irã é destruir o programa nuclear. O objetivo do Irã é derrubar o líder supremo lá e tirar os ayatolás de lá, né? Então, esse é o objetivo do Irã, de Israel. Agora, para esse objetivo ser alcançado, vai ter que botar infantaria no terreno? Vai ter que ocupar as usinas nucleares lá do Irã? Se sim,
esse vídeo aí vai dar uma direção da dificuldade que isso vai acontecer. Vamos lá? Perceba que o Irã tem uma espécie de barreira física que está no caminho de uma possível invasão do Estado de Israel ou do próprio Estados Unidos, que é essa cordilheira. A capital, olha aqui, Teherã, está muito próximo de uma área bem plana, onde se localiza um grande deserto. Lembrando você que o Irã tem vários desertos e o deserto... Cara, esse deserto é tenso, que a temperatura chega a 70 graus Celsius, que é o deserto de Tar. Então, Teherã, que é o principal alvo, porque é a principal cidade, é onde tem ali, né, as áreas de produção, ou melhor, de enriquecimento do urânio, estão próximos a Teherã, tem toda essa área montanhosa aqui. E se você perceber, nessa área montanhosa, você tem várias cidades, cidades médias, cidades pequenas. Então, no caminho de uma possível invasão, partindo, por exemplo, aqui do Catar, onde nós temos a maior base estadunidense, no Oriente Médio, aliás, a maior base fora dos Estados Unidos, um ataque já vai encontrar essa barreira física. Perceba também que no norte do Irã nós temos o Mar Cáspio. E os países que envolvem o Mar Cáspio, nenhum tem um diálogo assim tão próximo de Israel quanto dos Estados Unidos, como o Azerbaijão, o Turcomenistão. Aqui no Mar Cáspio, você teria, sim, uma área de desembarque e de chegada mais rápida a Teherã? Poderia ter, mas aqui vem toda uma outra discussão e também um outro movimento, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. A principal área de ataque seria aqui pelo Golfo Pérsico, porque aquilo que eu falei para vocês está a maior quantidade aí de armamentos estadunidenses. Tá, vamos imaginar que há uma ocupação a partir de um desembarque aéreo. Gente, você está falando de um país de 89 milhões de habitantes. 89 milhões de habitantes. Só a Guarda Revolucionária, isso não são números oficiais, a gente não tem esses números oficiais, mas tem mais de 1 milhão de homens. Só a Guarda Revolucionária Iraniana. Então, como você iria invadir um território, né, com mais de 1 milhão de homens para combater homem a homem, porque quem ganha a guerra conquista o território, e para conquistar o território tem que fincar a bandeira, e fincar a bandeira necessita de ter soldados no território. Então você teria que ter uma grande quantidade de soldados para combater esses 1 milhão de soldados só da Guarda Revolucionária Iraniana. Tá, Jean, e os bombardeios? Pode acontecer bombardeio, né? Gente, aí a coisa pode complicar para o Irã. O Irã tem caças? Tem. Mas comparado ao Estado de Israel, são muito menos modernos. Fora que Israel tem a reposição vindas dos Estados Unidos. E quem vai repor os caças do Irã? A Rússia, a China? Não, nesse momento não. Apesar do Irã fazer parte dos BRICS, mas os BRICS é um grupo econômico e não militar. Então, no embate aéreo, com certeza, a Força Aérea Iraniana vai perder. Então, nós teríamos bombardeios dia e noite em todos os alvos, enfraquecendo essa Guarda Revolucionária Iraniana. Porque a própria defesa aérea do Irã não é tão tecnológica como a defesa aérea israelense. Tá aí o problema. Tá, Jean, e mísseis, né, de longa e média distância? O Irã tem muitos. Drones tem muitos. Por quê? Um dos maiores fabricantes de drone de guerra é o Irã, que vende drones para Vladimir Putin. Não sei se vende, ou há ali uma troca militar entre os dois países. Isso pode gerar o quê? Instabilidade dentro do território israelense. Imagina, uma chuva de drones, mísseis cruzando de um lado para o outro. Aliás, e se um míssil desse acertar a Jordânia, que está ali do lado do Estado de Israel? E se um míssil desse cair na Arábia Saudita? Porque quanto mais você lança, você pode ter esses erros. Cara, é só ver a guerra da Ucrânia e da Rússia. E isso poderia aumentar a tensão contra o Irã no próprio Oriente Médio. Lembrando você que grande parte dos países do Oriente Médio são sunitas, não são xiitas. E eles olham ali de uma forma meio atravessada ao regime dos ayatolás. Não há uma relação amigável entre o Irã e a Arábia Saudita. Os dois disputam influência no Oriente Médio. Os países que são emirados ali, pequenos países, cara, rezam a cartilha dos Estados Unidos porque vendem petróleo para os Estados Unidos. Então você está vendo que o Irã está meio isolado? Fora que eles têm muito armamento, né, mísseis, drones, mas se você ficar gastando e não atingindo o objetivo. Israel, como eu disse na questão dos caças, há reposição.
E vai chegar um momento que o Irã não vai ter armamento, né, em quantidade para manter esse conflito. Mas em nenhum momento vai ter um soldado israelense invadindo o território. Pois é, esse ponto aí acho que podemos concordar com ele, eu concordo, né? Pelo menos eu. Não sei sua opinião, tu concorda? Se tu concorda, digita 1 aí. De fato, soldado israelense dominando o território, ocupando o Irã, é improvável, pelo menos nesse primeiro momento. Podemos concordar. Agora, o desgaste, bombardeios, e com isso você ir neutralizando, inviabilizando o regime, isso parece razoável, né? Como ele falou, os caças, né? E vai ser uma guerra dessa, né? Míssil de um lado, míssil do outro, drones, e por aí vai. Agora, eu não sei o que a audiência acha, mas essa é minha opinião. Ele, quando ele apresenta aqui esse número de 1 milhão da Guarda Revolucionária, esse número não é número oficial. Talvez seja bem menos que isso, né? Nós vimos um vídeo da BBC aí, falava em torno de 600 mil. 600 mil, não só a Guarda Revolucionária, né? Todo a reserva ali de homens, né? Então, seria um número menor. Realmente, a parte geográfica, tudo isso apresentado no vídeo. A capacidade do Irã de atacar Israel ficou comprovada, né? Que teve os ataques recente, né? Ontem. Então, esse ataque pode se intensificar. Israel diz que neutralizou 1/3, né, dessa capacidade do Irã. Também nós temos... Mano, volta, desenrola o lenço aí pra mim, mano. E nós temos também lá no o Iron Dome, né? Que vai conseguir ter um potencial de defesa muito maior do que o Irã seria capaz. Então, vamos lá, continuando o vídeo. Território iraniano. Então, desmontar o regime dos ayatolás é muito difícil. Só se ocorrer um enfraquecimento da Guarda Revolucionária, Teherã ser bombardeada de uma forma absurda, e aí ocorrer um levante popular dentro do Irã, sendo estimulado pelo governo estadunidense e israelense para que o povo iraniano derrube o regime dos ayatolás. E aí entra um governo fantoche de Israel, fantoche dos Estados Unidos, entregando o petróleo iraniano para os Estados Unidos, que é isso e tudo que Trump quer. Aí, nossa senhora, o melhor cenário para os Estados Unidos é esse. Mas, porém, entretanto, isso é muito difícil. E não vai ser em curto prazo. A gente está falando em médio e longo prazo. Um conflito desse é a mesma coisa, guerra Ucrânia e Rússia. Interminável. Porque a gente também não sabe quem pode alimentar o Irã. A gente não sabe se a Coreia do Norte, cara, que rasga todos os tratados internacionais, não entre no conflito também. Porque entrou no conflito na guerra da Ucrânia. Então, gente, é um cenário de indefinição. O que a gente precisa esperar? Cena dos próximos capítulos. Será que o Irã, de fato, vai atacar o Estado de Israel? Ou só vai ali enviar drones, gerar aquela tensão e pronto, acabou, e esperar um outro posicionamento de Israel? Porque, apesar de ser um ataque que matou líderes importantes, que afetou a infraestrutura, o regime dos ayatolás ainda está de pé. Isso que ele falou do petróleo, cara, esse debate sempre vai ter, né? Toda vez que tiver os Estados Unidos envolvido, vai estar em jogo, né? A questão dos Estados Unidos tá querendo ganhar a guerra lá no país dos outros, né? E tal. Irã tem muito petróleo, como foi falado ali, né? 12%, né? Da reserva. Foi falado nesse vídeo ou em algum outro, Foi falado nesse vídeo. Nesse? Acho que foi nesses últimos agora. Não nesse, né? Tá, foi falado em alguns vídeos de hoje, 12% todo o petróleo do mundo, né? Acho que seria algo em torno assim. Quando você vai para Venezuela, é a mesma coisa. O Maduro sustenta, né, todo o argumento dele
que é o imperialismo americano, que é explorar os petróleos. Isso é uma mentira absoluta? Não. Provavelmente não, com toda certeza não. Mas países, né, maiores fazem isso com os menores. De alguma forma estão fazendo isso aqui no Brasil, né? Freando o Brasil e a Rússia faz isso, a França fez e faz muito na África, a Rússia agora está lá também fazendo a mesma coisa e por aí vai. Beleza. Mas o que está em jogo é que o Irã, ele é estratégico para todo mundo, né? Porque ele ali, né, vai ter a questão do Estreito, né, de Hormuz, vai ter todo esse potencial de petróleo, tem a estabilidade do Oriente Médio, você tem, de uma certa forma, esse interesse que o professor colocou em cima do petróleo, controlar isso aí. Você tem, por outro lado, a China também não pode permitir, né, que o Irã caia, que seria estratégico para a China, é estratégico para a Rússia. Então, quando nós ampliamos isso para esse cenário que vem se construindo há alguns anos, que é um mundo sem a hegemonia aí dos Estados Unidos, né? Sem que seja um mundo indo para o mundo multipolar, né? Que teria ali os Estados Unidos mantendo a influência dele, mas cedendo espaço ali, né, para a China, Rússia nas suas áreas de influência. O Irã passa por isso, né? Então, questão de soberania nacional que o Trump tem falado, né? Canal do Panamá, depois falou de Groenlândia e, sei lá, o Canadá. Lá no Oriente Médio nós vamos ter o Irã com esse papel, né? Com essa importância. Então, enquanto ficar ali a questão Israel e Irã, parece que vai ser isso, né? Esse desgaste igual Rússia e Ucrânia, muito pior do que Rússia e Ucrânia. Porque Rússia e Ucrânia são vizinhos. Ali não, né? Ali nós temos essa dificuldade geográfica que foi passada pelo professor e vai ser isso, desgaste. Bombardeio, míssil, destruição. O Irã já é um país pobre, né? Tem muito petróleo. Petróleo não é sinal de riqueza, né? Se fosse assim, Venezuela seria o país mais rico do mundo. Território grande, com essa dificuldade, né? É muito rígido e muito gasto com defesa. Então, comparado a Israel, é um país pobre. Comparado aos Estados Unidos, país muito pobre. E esse desgaste só vai levando a essa instabilidade. O professor, né, já joga um certo viés, né, quando ele fala não é um fantoche dos Estados Unidos, mas eu sei que algumas pessoas acreditam na soberania dos povos e tal, não sei o quê, e que cada povo, cada país é soberano, que um país não pode influenciar no outro, mas na grande verdade que a gente sabe que isso aí é utopia, romantismo. Tu acha que ninguém influencia aqui no Brasil? Isso não é a verdade. Quando foi necessário, foi influenciado regimes, né, militares em todos os cantos do mundo, né, na Guerra Fria, e hoje isso em menor proporção, ora em maior proporção. O Oriente Médio ali, quando nós tivemos a Primavera Árabe, tudo aquilo que aconteceu ali, não é isso. É claramente que não existe, né, essa soberania, né, dos povos. Tem interesse. E o mais forte está influenciando os menores e ele não vai ceder. E ele não vai perder a sua área de influência.
Bom, é isso. Vamos lá. Acho que é isso o interesse deles. Manter a teocracia. Manter a estrutura que eles plantaram em 1979 com a Revolução. O regime dos ayatollahs ainda está de pé. Eu acho que é isso o interesse deles. Manter a teocracia. Manter a estrutura que eles plantaram em 1979 com a Revolução Islâmica, que os Estados Unidos, cara, não aceita isso até hoje. Até hoje não aceita o que fizeram com o governo ocidental que governava o Irã do Shah Reza Pahlavi. Beleza? Desce o dedão no like, se inscreva no canal, o canal de educação precisa do seu apoio. Desce o dedão no like, se inscreveu? Geografia Gabarita Gel. Então é isso, é um canal de educação, né, cara? É um canal de educação. O professor ali certamente tem muito conhecimento, mas a mensagem ficou, né? Qual é a mensagem? Estados Unidos quer o petróleo, quer a destruição do Irã para pegar o petróleo e botar um fantoche dos Estados Unidos. Sendo um canal de educação, eu escutava isso quando eu estava lá no ensino médio, no ensino fundamental, com 14 anos, professores lá na escolinha, escolinha simples lá de São Gonçalo, eu escutava coisas desse tipo. Eu me recordo, em 2011, 2001, tinha 15 anos, 2001. É verdade. Naquela época eu parecia ter 11. Hoje eu pareço ter muito mais. Mas em 2001, cara, eu via pessoas, crianças, cara, e professores meio que comemorando o 11 de setembro, cara. Então isso é bizarro, isso não é de hoje. O mesmo argumento. Os Estados Unidos fica se metendo nos países, por conta da riqueza dos países, que o país então toma, bem feito e tal, coisa desse tipo. Então isso perdura até hoje. A educação brasileira passa por essas questões. Não estou dizendo que esse professor está fazendo isso, mas quem não tem um relato desse para contar? Vídeo muito bom, vídeo que causa uma reflexão. Na sua proposta inicial de dizer que o Irã, impossível o Irã perder para Israel, concordo no sentido de domínio de território, de ocupação, né? Por ver a Rússia com muito mais vantagem, né? Com muito mais vantagem. Tudo bem que a Rússia tem ali a OTAN apoiando a Ucrânia, né? Países da OTAN, indiretamente ali, a Ucrânia lutando por procuração, guerra por procuração, mas você vê a dificuldade, né? E a Ucrânia tinha 40 milhões de habitantes, comparado ali uns 180, talvez, 150, 180 da Rússia. Imagina agora, né? 89, Israel com 10. Então, esse ponto sim. A extensão da reflexão aí vai, né? Uma leitura que, digamos, anti-ocidental, né? Então, é isso aí que a gente poderia contribuir.